tarde a todos, meus amigos. A paz. Meus irmãos, hoje, 24/12/2023. Gostaria de conversar com vocês, na verdade, meditar com vocês, sabe? Lembra da parábola do fermento? Onde a mulher separou 3 vasilhas e colocou fermento em cada vasilha. Então, meus irmãos, como já tínhamos falado sobre essa parábola, o primeiro fermento que veio à terra, que Deus enviou à terra, foi Moisés. O fermento veio no meio da massa, para que toda a massa levedasse. Então foi Moisés. O segundo fermento que Deus enviou à terra foi o próprio Cristo, sabe? Jesus veio até nós, sabe? Então, primeiro nos ensinando a amar, a perdoar, nos mostrando verdadeiramente quem é Deus em nossas vidas, sabe? Só quando o Mestre foi, ele disse que nos enviaria o Espírito da verdade, que nos revelaria toda a verdade sobre Deus. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, é o terceiro fermento que Deus enviou à terra. Só que hoje gostaria de meditar com vocês a respeito do primeiro fermento, sabe, que é Moisés. Como Cristo, Jesus, já nos ajudava, mesmo antes da sua vinda para a terra. Sabe? Meus irmãos, lembro o Egito. Vamos meditar um pouco sobre essa passagem, sabe? Porque nessa passagem, saída do povo do Egito até a terra prometida, sabe? Há várias simbologias que nós precisamos meditar um pouco, sabe? Então nós vamos conversar como espírito, sabe? Vamos enxergar essa passagem como espírito. Então o que acontece, meus irmãos? O Egito representa aqueles material, sabe? Lado bastante material, sabe? Sentimentos ainda bastante animalizados, sabe? Então vamos trazer essa caminhada para dentro de nós, sabe? Então o Egito é aquele ser ainda bem materializado, sabe? Com aquele sentimento ainda bastante animalizado dentro dele. Então, a saída do Egito, a saída do povo na caminhada nesse deserto, é nossa caminhada interna, meus irmãos. É a transformação, primeiro, desse lado nosso animalizado, desse sentimento nosso, bem terra, ainda agarrado às coisas aqui deste mundo material, sabe? Então, quando começa a caminhar no deserto, sabe? Nessa areia escaldante, sabe? Nesse calor, aquele deserto solitário, meus irmãos, sabe? Nós vamos percebendo, quando nós percebemos que precisamos sair do Egito, é o momento que a gente se olha, sabe? A gente percebe a quantidade ainda de sentimentos ainda bem animalizados dentro de nós, sabe? Como nós passamos a nos enxergar. Então essa caminhada nesse deserto, sabe? É a caminhada, meus irmãos, sabe? Quando olhamos para dentro de nós, a nossa alma, o nosso espírito, pouquíssimas virtudes dentro de nós, sabe? Poucos verdes dentro de nós, meus irmãos. Há apenas o deserto, sabe? Quando naquela areia escaldante do orgulho, da vaidade, sabe? Dos ciúmes, da inveja, esses sentimentos bem animalizados, sabe? Só que nessa caminhada, meus irmãos, com nosso esforço, sabe? Deus nos ajudando, mas o trabalho é nosso. Nós que precisamos fazer essa caminhada interna, sabe? Essa melhora interna dentro de nós, somos nós que somos responsáveis. Deus nos ajuda, mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Então, nessa caminhada, meus irmãos, sabe, transformando essa areia do deserto em verde, sabe? Transformando esse deserto em jardim do Éden, sabe? Então, quando nós vamos caminhando, meus irmãos, nós vamos adquirindo virtudes, adquirindo valores eternos, valores de cima, sabe? Riquezas do alto. Essa areia, esse deserto vai se transformando, sabe? Vai se transformando em jardim do Éden, meus irmãos. Que já vai começando a nascer um verdinho, sabe? Vai começar a crescer plantas de virtudes, de valores, sabe? Quanto mais vamos caminhando, meus irmãos, vamos percebendo no meio desse deserto um oásis, sabe? Um oásis, meus irmãos. Aquela água escorrendo desse oásis, sabe? Essa água é o ensinamento do Mestre, sabe? É o Evangelho do Mestre. É o próprio Cristo falando aos nossos corações, sabe? Então essa água, quando vai escorrendo nesse deserto de nossa alma, meus irmãos, esse solo de nosso coração vai se transformando, sabe? Já vai permitindo, já não fica mais aquele solo rígido, sabe? Esse solo vai ficando cada vez mais macio, sabe? É nessa hora que o verde começa a brotar em nossos corações, meus irmãos. A transformação desse eu dentro, sabe? Aquele eu, Egito, ainda com sentimentos ainda bem animalizados, sentimentos egoístas, sabe? Vai se transformando no eu mais solidário, sabe? Vai se transformando, o comércio já não olho mais eu,
mas o nós já começa a ter mais significância em minha vida, sabe? Essa é a caminhada do deserto, meus irmãos. Essa é a caminhada que todos nós precisamos fazer, sabe? É essa transformação, meus irmãos, que Cristo pede a mim, pede a você, sabe? Só que isso é interno, sabe? Perceba, meus irmãos, eles saíram do Egito, passaram para o deserto. Agora chegou a hora do mar abrir em frente deles, sabe? Perceba, meus irmãos, o Egito, um ser bastante materializado, a caminhada no deserto, essa transformação interna dentro de nós. Agora o mar se abrir. O mar se abrir, meus irmãos, significa o quê? Enquanto nós vamos passando a caminhar no deserto, a fazer essa transformação interna dentro de nós, o mar, meus irmãos, que representa esse mundo material, ele se abre perante nós, sabe? É como fôssemos que nós estivéssemos caminhando por cima das águas, caminhando por cima das paixões desse mundo, caminhando por cima desses sentimentos animalizados, por cima dessas coisas que tanto nos agarra, nos ilude, nos engana neste mundo material. Agora o mar se abriu, sabe? Por quê, meus irmãos? O mar só vai se abrir perante mim, perante você, se nós fazermos essa caminhada interna, sabe? Essa transformação interna dentro de nós. O mar só abre, meus irmãos, a terra, as paixões, as ilusões desse mundo, só vão se abrir, não te contaminar, se nós conseguirmos fazer essa transformação interna, fazer essa transformação, esse trabalho dentro de nossa alma, dentro de nosso espírito, sabe? É uma simbologia, meus irmãos. A transformação do Egito, a caminhada no deserto, a transformação do meu eu material até chegar à cidade santa, à terra prometida, que é o meu eu espiritual. Então, nessa caminhada, meus irmãos, vamos nos transformando, sabe? A água, meus irmãos, o mar, este reino material, as influências deste mundo, só não vai ter poder em cima de você ou em cima de mim se nós conseguirmos transformar esse deserto de nossa alma em jardim do Éden. É só assim, meus irmãos, é só assim que o mar se abrirá diante de nós, sabe? Só assim que as paixões, que as influências dessas coisas deste mundo material não terá mais influência em nossas vidas, sabe? Viveremos na terra? Sim, viveremos na terra. Trabalharemos, lutaremos todos os dias? Sim, lutaremos. Estaremos sempre com o pé na terra, mas nossa mente, a nossa busca em Cristo, a nossa busca será sempre pelas coisas de cima, pelas coisas do alto. Usufruiremos daqui da terra, mas nos apegaremos a nada, sabe? Nada, meus irmãos. Essas ilusões, essas paixões, esses enganos desse mundo, sabe? Não terá poder sobre nós, sabe? Mas para que isso aconteça, precisamos nos habituar a fazer essa caminhada interna, sabe? Precisamos olhar para dentro, meus irmãos. Olhe para dentro de você, sabe? Perceba, meus irmãos. Agora, nesses finalzinho de ano, sabe? É uma época excelente para isso, sabe? Fique um pouquinho sozinho no seu quarto, põe um louvorzinho, pense, sabe? Medite, sabe? Pai, o que eu fiz de bom esse ano, sabe? O que eu fiz aquilo que pareceu, opa, isso foi uma atitude de um cristão. E quais foram as atitudes que eu tive, Pai? Que não foi de um cristão, sabe? Essas atitudes que eu tive, Pai, que parecem de um cristão, não deixe me pegar elas não, sabe? Me iludir, achar que eu sou, não. É só para que o ano que vem eu faça ainda mais profundamente, sabe? Mas essas atitudes erradas que eu tive, Pai, por favor, me ajude a lutar contra elas. Me ajude a transformar essas sombras que é dentro de mim em luz, Pai. Me ajude, Pai. Eu não quero mais ser esse, sabe? Eu não quero mais ter essas atitudes erradas, as falas que às vezes que eu falei que possa ter ofendido, magoado, ferido alguém, sabe? Não quero ser mais assim. Me ajude, Pai. Me ajude que nesse novo ano que se inicia, eu volte um ser melhor, sabe? Que eu entre em 2024 um ser bem melhor, sabe? Pensando mais nos meus irmãos, pensando mais no Senhor e menos em mim. Tá? Tenha um ótimo Natal, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações. Feliz Natal para você e toda a sua família. Beijo no coração. Fique com Deus.